noite, pessoal. Boa noite, Victor. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Leandro. Tudo jóia? E você? Tudo ótimo por aqui, graças a Deus. Vamos lá para mais uma live do Me Contrate, né? Hoje a gente trouxe uma profissional da área da educação, para a gente conversar um pouquinho. Mas enquanto a gente não chamar ela, né? Se vocês puderem contar para a gente de onde que vocês estão falando, a cidade, o estado. Eu sempre falo, a gente gosta de ler e de saber, né? É importante. Sim, e eu não toda vez, mas sempre tem alguém que pergunta, de onde você fala? Então eu vou responder de novo, né? Eu falo de Maringá e o Victor. Eu sou de São Paulo, capital. Agora eu pareci aquelas professoras, né? Complete a frase. Já que a gente tem uma professora também. É verdade. Bom, vamos Já esperar o pessoal entrando aí chegar. no Rio de Educação. Gente, também conta pra gente se o áudio tá legal, se vocês estão conseguindo ouvir, ver a gente também, porque isso é importante, tá? Mas eu acredito que sim. A gente já tem Deu uma comentários. travada aqui, Leandro. Não sei se Não, aqui tá normal. é normal. Tá, Então vamos. vamos lá então. Ó, a gente já tem algumas pessoas de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, do interior de São Paulo, né? Como eu disse, toda vez eu falo assim, né? Que a gente, esse poder que o remoto tem, né? De unir as pessoas, eu aqui no Paraná, você em São Paulo, e o pessoal em São Paulo também, no Rio de Janeiro, enfim. Exatamente. Mas, para a gente não ficar enrolando, né? Vamos começar a live e apresentar a nossa convidada também. Então, hoje a gente quis trazer um tema que ele é muito relevante e que eu acho que todo mundo tá sentindo o impacto da pandemia, né? E não seria diferente na área da educação. E é uma área que a gente não domina, de fato, né? Nada melhor do que trazer uma profissional que domina isso para contar para a gente um pouquinho da rotina que está vivenciando e atender os pedidos, né, também dos profissionais que falam para a gente que a gente tem que trazer profissionais que não são de RH, né? Então eu vou chamar ela aqui, tá? O nome dela é Patrícia Ribeiro, talvez pelo sobrenome vocês vão já perceber, é minha prima, né? Como uma irmã para mim. Não é porque é minha parente que eu chamei, é porque de fato ela faz um trabalho incrível, né? A gente que acompanha o dia a dia ali vê. Eu vou colocar ela aqui para falar com a gente agora. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Primeiramente, agradecer pelo convite, né? É um prazer estar aqui hoje para passar um pouquinho da minha vivência, né? E compartilhar o conhecimento com vocês também. Ah, que legal. Show. Vai ser sensacional. Eu tô ansioso também, porque, né, é uma coisa que a gente vê bastante, mas a gente, né, ouvindo de alguém da área é muito melhor, né? E eu queria que você contasse, assim, um pouquinho pra gente, né, quem é a Patrícia, né, por que você escolheu pedagogia, que você é formada em pedagogia, e por que essa área, você pode ficar muito à vontade, tá? Tá. Então, eu sou a Patrícia Ribeiro, sou de Campo Mourão. Como o Leandro já falou, ele é meu primo. E aí a educação, ela entra na minha vida já há 12 anos atrás, quando eu começo a faculdade de pedagogia, e aí eu entro na área da educação, com a educação infantil. Então, eu já atuei ali na educação infantil. Hoje eu estou no Fundamental 1, agora com uma nova função, como coordenadora e psicopedagoga de um colégio também, que eu, né, recentemente concluí a minha pós-graduação e especialização em psicopedagogia. Eu sempre fui muito intrigada com a questão da educação, sempre acreditei e continuo acreditando que é a educação que realmente vai transformar, que traz transformações, que consegue mudar a realidade de pessoas. A gente vai adquirindo conhecimento, vai tendo novas vivências, e isso traz mudanças para nós. E eu ficava, assim, bem encucada com a questão de que por que será que uma pessoa aprende de um jeito, outra tem um pouquinho mais de dificuldade, ou às vezes tem mais facilidade na área das humanas, outro nas áreas das exatas. E aí, com isso,
eu fui fazendo as minhas especializações. Então, hoje em dia eu tenho especialização em educação especial, psicomotricidade, educação infantil e alfabetização em séries iniciais, e também agora de psicopedagogia, né, que vai ser uma área que eu acredito que esse ano ela vai ser bem fortalecida, vai estar bem alta, principalmente por causa desses impactos da pandemia nesse cenário, né, no cenário educacional, assim como em todos os outros cenários também. Então, essa sou eu, escolhi a pedagogia, né, por amor mesmo à educação, que eu acredito que é a chave de tudo aí. Legal. E a gente sabe que tem que gostar mesmo, né? Tem. E assim, ó, Tem. uma das dúvidas que eu acredito que o pessoal tá aqui na live que pode vir a ter também. O que na verdade, faz um psicopedagogo, né? Eu acredito que é um termo muito novo, uma profissão muito nova, então assim, muita gente não tá a parte do que ele faz e o papel dele, né, dentro da educação ali, se puder contar um pouquinho pra gente. Sim. Então, a psicopedagogia, ela já não é tão nova, porém ela é pouco conhecida agora, mais que ela está assim, né, está tendo mais esse boom por conta de todo o cenário que vem sendo trazido. Então, a psicopedagogia, ela tem como objetivo de estudo, o objeto dela de estudo é a aprendizagem. Então, por que esse aluno não aprende? O que está impedindo ele de aprender? O que ele aprende? O que ele já tem de conhecimento? Então, a gente vai fazendo por meio de avaliações, né? Então, o primeiro passo, assim, da psicopedagogia. Então, é trazido uma queixa para nós, psicopedagogos, e aí pode ser uma demanda da escola ou até mesmo que a família percebeu. E aí, em cima daquela queixa, nós vamos fazer um processo de avaliação. Então, nós temos ferramentas específicas da psicopedagogia para avaliar essa questão da parte do que essa criança está com dificuldade, se é só uma dificuldade de aprendizagem, ou se é um transtorno também, que eu já vou esclarecer a diferença desses dois também. Muita gente tem bastante dúvida a respeito disso. E aí vem para nós, e a gente faz essa avaliação e a gente levanta hipóteses. O que pode ser que aconteça e a gente vai verificando essas hipóteses. Quando é necessário fazer encaminhamentos, aí nós fazemos encaminhamentos para fono, nós fazemos diferentes encaminhamentos para que essa criança possa sanar essas dificuldades ou pelo menos amenizar aquilo que ela tem que está impedindo com que ela avance no processo de ensino-aprendizagem. E a gente, como depois, né, que fez a avaliação, então nós começamos com o processo de intervenção, que aí de uma forma bem lúdica, por meio de jogos, bastante brincadeiras, a gente vai indo na dificuldade da criança. Então, isso também é um ponto que tem que ser bem esclarecido, que as pessoas confundem a psicopedagogia, o atendimento psicopedagógico com o reforço escolar, e são duas coisas diferentes. Tá? Então, o reforço escolar, ele pega o conteúdo da escola e ali vai trabalhar em cima daquele conteúdo que a criança tem. A psicopedagogia, ela vai além disso. Então, ela vai, vamos dizer assim, nós temos um iceberg. Então, a gente tem a pontinha do iceberg, que está ali o sintoma, que é o que a criança está apresentando. Então, o reforço vai naquela dificuldade e vai trabalhar especificamente naquilo ali. Nós já vamos investigar o que é que tem por trás desse sintoma, o que está gerando esse sintoma, porque por trás de todo sintoma, então a gente tem uma causa, e é ali que a gente quer ir, porque daí a gente vai ali buscar aquela base que não foi bem estabelecida, bem estruturada, para que a criança consiga avançar, porque o ensino, a aprendizagem é isso, é uma construção, então a gente precisa ter a base bem ali fundamentada, para que a criança tenha as estratégias, tenha condição de prosseguir com esse processo de educação, de aprendizagem dela. Então, seria mais ou menos isso, a psicopedagogia de uma forma, assim, mais resumida, né? Então, a diferença também da psicopedagogia e do reforço escolar. É bem bacana e bem interessante, Patrícia. E aí me surgiu uma dúvida, assim, porque eu, quando menor, eu já fiz psicopedagogia. Né? E eu lembro muito que junto comigo tinha um outro rapaz que era um outro menino, né? Que era irmão de uma menina que estudava comigo, na mesma sala que eu. E aí, um belo dia, eu lembro que ela falou assim: nossa, meu irmão chegou em casa ontem falando que ele passou a tarde toda jogando PlayStation. Vou para lá também, que eu vou passar a tarde toda jogando, sabe? E é bem isso mesmo que você falou. Então, me veio essa lembrança. E aí, assim, eu fiz, né, muito por fora da escola. Hoje, esse trabalho está dentro
ou não? Essa intermediação, como é que tá? Então, vamos lá. Então, 2 pontos. Vamos só esclarecer também, porque eu acho que isso também fica uma dúvida, às vezes, para os pais e para as pessoas que estão de fora, que vem, assim, quando a gente traz essas propostas por meio de jogos, porque toda criança, ela gosta de brincar, de jogar, não só criança, como adultos também, então é de uma forma mais divertida, e a gente vai indo ali no interesse da criança. E, às vezes, né, uma dúvida mesmo dos pais, mas meu filho tá vindo aqui só para brincar? Tá vindo para um atendimento só para brincar? Não é isso, mas é um brincar intencional. A gente tem um objetivo por trás daquilo, algo que a gente quer descobrir, ou algo que a gente quer desenvolver, quer potencializar alguma habilidade da criança, usando o jogo, que é aquilo que vai trazer interesse para ela. Por quê? A gente só aprende para aquilo que tem significado para nós. Aquilo que faz sentido, aquilo que é prazeroso, que traz um significado na vida da gente aprende com muito mais facilidade. Exemplo, a matemática, que muitas pessoas têm, assim, né, um receio com a matemática, tem toda essa parte assim, qual é a matéria que você não gosta na escola? É matemática. Então, às vezes, ali, é a forma, talvez, que foi trabalhada, a metodologia, isso pode contribui muito, né, essa didática do professor, essa forma de trabalho. E respondendo a sua pergunta, hoje em dia, então, nós já temos esse campo mais abrangente da psicopedagogia, porque a psicopedagogia, ela tem 2 áreas, a clínica e a institucional. Porém, a gente pode fazer clínica em todos os ambientes, porque clínica é você estar atendendo o seu aluno, o seu paciente, a psicopedagogia não é exclusiva para a criança, é um trabalho também que pode ser feito com jovens, com adultos, idosos, então qualquer faixa etária. Então, ela pode ser feita em instituições, empresas, no hospital, dentro da escola e na clínica propriamente dita, que seria o espaço físico. Ainda nas escolas, agora está começando essa questão de ter o psicopedagogo como parte ali do corpo ali de funcionários, mas ainda não é comum. Em alguns lugares tem sido, sim, maior, sabe? Mas ainda, as pessoas ainda precisam entender a real importância do psicopedagogo. O que é esse trabalho psicopedagógico? Então, quando o psicopedagogo vem para dentro da instituição escolar, ele não vai trabalhar só com os alunos, ele vai trabalhar também com os professores, porque nós temos professores que, às vezes, ainda não têm, né, as habilidades ainda necessárias para desenvolver um trabalho com aquele aluno, por exemplo, que tem um transtorno de aprendizagem, e entre outras coisas. E aí o psicopedagogo vem com esse olhar de fora, que a gente tem esse olhar mais abrangente, um olhar que não é contaminado, porque hoje em dia as crianças são muito rotuladas, então, ele é burro, ele não aprende. Aprende, só que de uma forma um pouquinho diferente, às vezes precisa de intervenções, de um tempo diferente. Então, aí, o papel do psicopedagogo é esse, é entrar na instituição para quebrar esses olhares contaminados, para ajudar os professores a se organizarem, a organizar a sua rotina ali, e também para fazer as intervenções desses alunos que chegam e que não têm laudo, que apresentam uma dificuldade de aprendizagem e ainda não foi investigada, e fazer essas intervenções também com as crianças e também junto com toda a escola, porque modifica todo o ambiente escolar. A gente não trabalha, escola não é só professor e aluno. Escola são as funcionárias da limpeza, são as meninas que fazem a comida, é o diretor, é o gestor, é a secretária, é a recepcionista. Então, escola é tudo isso. E para a gente estar trabalhando, a gente já entra num outro tema, que é a inclusão, né? Que os alunos hoje em dia estão entrando, passa muito essa discussão de inclusão, que é muito difícil a gente tirar do papel. Porque no papel é tudo muito, muito bonito, muito fácil, mas na prática ali precisa de pessoas por trás que entendam desse processo, que tenham esse olhar assim mais abrangente e que saibam como incluir de fato a criança dentro desse processo de ensino-aprendizagem, dentro do ambiente escolar. E aí, essa é a proposta do psicopedagogo dentro da escola, atuando assim direto com a instituição. E está em contato mais próximo, tanto com as crianças, quanto com a coordenação, professores e até mesmo com a família, que às vezes a gente recebe, né, tem um pouco de dificuldade, às vezes, de ter um contato com uma escola, de ter um contato, assim, até mesmo com a família, porque tem que ser, esse processo tem que englobar tudo, para funcionar de verdade, cada um tem que fazer ali a sua parte para que seja beneficiado o nosso aluno, que é isso que a gente quer, que a criança ou o sujeito que a gente está trabalhando, para que ele se desenvolva, para que ele aprenda e desenvolva estratégias para conseguir lidar com as suas dificuldades.
Caraca. Eu acho que, assim, a mensagem final, ela já tá aí. Aí, né? Psicopedagogo aí, ó, gente, é um profissional que vem para ajudar, sabe? Ele vem realmente para ajudar. E às vezes nós, enquanto professores, eu falo isso porque eu sou professora, também estava, né, em sala de aula até o final do ano passado, e nós ficamos assim, às vezes, uma pessoa vem de fora, mas ela não está vivendo a minha realidade. Então, mas às vezes a gente não consegue ver, nós estamos ali dentro da sala de aula, a gente vê o nosso quadradinho, a nossa sala de aula. A gente não vê além do que pode fazer. Então, a gente precisa parar de olhar o psicopedagogo, que muitas vezes é mal interpretado, né? Mas existem profissionais e profissionais, também isso é preciso deixar claro, né? Assim como em todas as áreas. E aí, a gente abrir as portas e receber de braços abertos o psicopedagogo, porque nós queremos contribuir. A gente quer contribuir para o ensino-aprendizagem, não só para o nosso cliente, nosso aluno que está ali, mas também para todo o desenvolvimento da sala, porque numa sala convencional, a gente tem 20 alunos, 23, 25, 30, então a gente quer que esse processo seja mais leve também para o professor, mas aí a gente precisa que ele também esteja disposto a nos aceitar e a nos receber. Meu, assim, foi uma aula, né? Gente, realmente foi uma aula e assim... Você falando me veio várias e várias lembranças, né? Tanto nessa parte da psicopedagogia que eu fazia, e assim, eu também tenho um pezinho ali na psicologia, então hoje muitas coisas do que eu tô, e eu posso falar que eu estou revivendo, né? Uhum. Eu já consigo ter um outro olhar ali do que ela fazia, do que ela fazia. Isso é bem, bem legal também. E eu, assim, me veio muita lembrança de arrepiar, sabe? Meu Deus. E traz, né, memórias, né, a gente tem essas memórias, tanto daquele professor que contribuiu para o nosso ensino, aquele professor que marcou, porque a gente sempre lembra de um professor que nos acolheu muito bem, que entendeu, que nos viu realmente, sabe? Porque às vezes a gente não consegue ver todas as crianças, o que ela precisa para aquele momento. E sempre tem um professor, uma abençoada de um professor que tem essa visão, sabe? E eu acredito que hoje na educação, a maioria, né, e espero que todos aí os professores estejam buscando isso, voltar com esse olhar, porque daí a gente já vem com esse cenário de pós-pandemia, né? Então, nas escolas públicas, a gente sabe que as crianças ficaram afastadas por 2 anos, praticamente, da escola. Como que vai ser esse retorno? O que eu espero dessa minha criança? Então, ela teve privada desse convívio social, que é a escola, desse ambiente escolar. Então, muitas coisas do que a gente já havia trabalhado, construído com a criança, pode ser que tenha se perdido, porque é aquela velha frase, né, que é até clichê, mas todo mundo falava, e serve para a gente refletir também, nessa pandemia nós estamos todos no mesmo barco, na verdade, a gente está no mesmo mar, né, mas o barco de cada um ali é bem diferente, as condições, as situações que cada um vivenciou. Teve criança que ficou sem acesso, sem ter, né, nada de questão de aprendizagem, então como que essa criança vai voltar? E aí, o que eu, enquanto professor, enquanto profissional, enquanto pai, enquanto mãe, posso fazer para ajudar? Porque vai ser difícil, não vai ser fácil, é bem desafiador. Essa volta às aulas vai ser um desafio muito grande. Eu tenho certeza que deve estar causando, assim, um sofrimento muito grande de se pensar como que vai ser tudo isso, né? Eu acho que eu quis trazer, assim, essa questão, né, nesse começo, de explicar o que é a psicopedagogia, para as pessoas entenderem de fato, né? Porque, igual você comentou, é um termo antigo, mas que uma profissão, né? Mas que não tinha dado seu devido valor e agora está em alta, né? Está vindo aí. Eu queria explicar, porque eu falei, não, a gente colocou lá no folder e tudo mais, não vai explicar, né? Imagina. É verdade. Mas estava anotadinho aqui para eu explicar. Caso você me perguntasse, já estava anotadinho aqui para eu entrar nessa questão, né?
Então, mas eu acho que agora os professores, eles têm que... Foi desafiador. Toda a pandemia já foi um processo desafiador. Em todas as áreas, não só no cenário educacional, mas os profissionais precisaram se reinventar para poder se manter, né? E a gente sabe que teve muita gente que não conseguiu, infelizmente, porque não foi algo que foi equilibrado para todo mundo, que foi em pé de igualdade para todos. E aí os professores, né, nessa pandemia, eu vivenciei muito isso, dar aula online, só com as crianças em casa, e o professor ali transmitindo essa aula online, tentando fazer da melhor forma possível, dentro das suas possibilidades, cada um fez da melhor forma possível, dentro do que era possível, para que esse conteúdo chegasse. Tem professores que saíam de suas casas, deslocavam para levar as atividades para os seus alunos, para que esse conteúdo chegasse até eles. Outros fizeram atividades impressas, grupos de WhatsApp. Então, até mesmo se não fosse a questão da tecnologia, nós não teríamos conseguido, eu acho que, passar esse período, sabe? Esse período tão difícil que foi a pandemia. E se reinventando, sempre buscando estratégias. E aí, cai de novo na questão. Todo mundo teve condição, teve um meio para acessar as aulas online, para conseguir acompanhar, para poder estar dentro desse processo de fato. Então, a gente sabe que não, que foi muito difícil, né? Então, é um processo que foi bem desigual. Mostrou ainda mais, deixou mais discrepante ainda a desigualdade que nós temos, né? Eu acho que agora aqui... Não, pode falar. Pode falar, Goiânia, desculpa. Eu ia comentar assim, que agora que a gente já está entrando aqui, né, nessa questão que você trouxe da pandemia, e a gente, como você mesmo disse, para todas as áreas a gente sentiu, né? Eu acredito que agora a gente pode entrar de fato no assunto, né? Que é a questão dos impactos da pandemia na educação, né? E nada mais do que alguém que está ali na linha de frente, no caso da educação, para contar para a gente um pouquinho, né, dessas dificuldades, dos desafios, o que foi, o que está sendo. Pode ficar mais à vontade ainda, que a gente quer ouvir. Tá bom. Quer complementar? Quer falar, Vitor? Daí depois eu dou continuidade. Na verdade, era justamente essa a minha pergunta, né? Como que realmente foi lidar aí com toda essa... com toda essa experiência, desde o início, de ter que dar aula em casa, enfim, fazer trazer, na verdade, essa visão. Não foi nada fácil, tenho certeza que para todo mundo foi muito difícil. Primeiro porque a gente depende de um aparato tecnológico, então para a gente poder ter dado continuidade na pandemia, a gente precisava de um notebook, de um celular, de internet. Então a gente já teve que se mexer nisso daí, porque nem todo mundo tem um notebook que suportava as plataformas, ou um celular que suportava toda a quantidade de coisas que a gente tinha que fazer. De início, nós começamos, né, pelo menos assim, na escola onde eu trabalho, nós começamos gravando a aula. Então, a gente gravava a aula, disponibilizava um link para as crianças acessarem, e a gente ficava à disposição para tirada de dúvida. A gente falou, vamos dar uma melhorada, sabe? Vamos fazer aulas online. Então, a gente já tinha uma plataforma dentro do nosso sistema de ensino, e a gente foi por essa plataforma. Então, fazendo aulas ao vivo, e depois, quando foi dando, que foi tendo as possibilidades dos decretos, a gente começou com as monitorias, que a gente fazia o atendimento individualizado daqueles alunos que a gente já sabia que tinha mais dificuldade e que estava sendo mais prejudicado nesse processo. Depois de tudo isso, né, não foi fácil, a gente teve que aprender a mexer com muita coisa, a fazer upload, colocar no YouTube, a fazer isso, a fazer aquilo, a criar canal, a drive, meu Deus do céu, uma infinidade de coisas. Eu não era, confesso, não era muita tecnologia, tinha até, assim, uma barreirinha com a tecnologia, mas ela teve que ser quebrada, foi muito bom, porque trouxe muito aprendizado, assim como eu acredito que inúmeras pessoas também tiveram esses aprendizados, que se não fosse dessa forma forçada, talvez nunca teria ido buscar essa questão de ir, saber como é que faz, editar vídeo e cortar, e deu errado, eu perco todo o meu vídeo que eu gravei, e agora, e toda essa loucura, né? E aí, depois, já vem a possibilidade de a gente começar as aulas com distanciamento, com a questão de um número reduzido de crianças, seguindo todos os protocolos, né, da educação, da saúde. E aí a gente volta no começo do ano passado, e a nossa estratégia na escola foi fazer um plano de ação. Então, esses alunos, eles ficaram fora de sala de aula, a gente já entende isso, já tem uma defasagem por aí. Então, já ficou faltando alguma coisa, porque nada como o ensino presencial ali com o aluno. Então, vamos fazer uma retomada de 2 semanas
para a gente puxar um pouco, pegar os conteúdos base e sentir como esse nosso aluno está. E a partir daí a gente inicia o ano letivo de 2021, que foi no ano passado. E aí a gente iniciou e deu continuidade. Aqui em Campo Mourão a gente conseguiu dar essa continuidade o ano todo. Teve alguns momentos que a gente teve que voltar para o remoto, mas foi pouco também. E depois a gente já voltou com essa parte do presencial. E agora, para esse ano, a pandemia, os resultados, né, a gente vai colher agora, a consequência dela a gente vai começar a colher agora, principalmente nas escolas públicas, que não estavam atendendo esses alunos presencialmente. Então, eles vão chegar como? Muita dificuldade. Isso assim, é óbvio, uma defasagem muito grande de conteúdo, até a questão da interação social, porque quando a gente fala de perdas nesse processo, não é só perda do conhecimento, da questão do conteúdo escolar, mas a questão emocional, a questão socioeconômica, então engloba tudo, porque nós somos um sujeito, e nós temos esses 3 pilares. Eu sou Patrícia, mas eu também sou movida por um fator emocional, por um fator social, então tudo isso me faz Patrícia. Isso também interfere na minha aprendizagem. Então, ou seja, vai trazer prejuízos também. Então, a gente tem que voltar agora para esse ano letivo de 2022, que eu acredito que todas as escolas irão voltar presenciais, com esse sentido de, primeiro, acolher o nosso aluno. Acolher não só aluno, mas acolher criança, levando em consideração que muitos tiveram perdas, então ainda estão nesse processo de luto, porque a pandemia também trouxe muitas perdas. Então, é um processo emocional também, né? Uma carga emocional aí, que vai também interferir. A dinâmica mudou totalmente, porque a forma como você estuda em casa é diferente de como você estuda na escola. Então, essa rotina que eu tenho na escola, eu tenho tudo certinho ali, eu tenho os meus amigos, eu já não posso mais ficar sem máscara na escola, que é uma coisa que a gente tinha antes. Então, essa questão de se adaptar ao uso de máscara, ao uso constante do álcool gel, ao distanciamento, por mais que a gente sabe que agora tem essa questão, as vacinas, mas a gente ainda não pode dar bobeira, porque ainda tem, não é só questão de Covid, mas também da H3N2, eu acho, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, acho que é esse o nome. E aí, que precisam desses protocolos, desses cuidados. E a gente volta para a escola para receber essas crianças. Então, nós temos que ter esse olhar mais acolhedor ainda. Primeiro de tudo é acolher, é ouvir, é entender onde que o meu aluno está. Só que eu só vou poder fazer isso se eu sei o que a minha turma e o que o meu aluno precisa naquela idade. E a gente entra de novo nessa questão do conhecimento. Eu sei sobre a BNCC, o que é esperado para cada turma. Então, a BNCC, ela é um documento que ela regulamenta a educação e ela traz, assim, para que todo o processo de ensino ocorra da mesma forma. Então, lá você tem dividido, primeiro ano, na área do conhecimento de linguagem, o que ele precisa saber, o que ele precisa desenvolver. Na área de matemática, precisa isso, precisa aquilo. E também os marcos do desenvolvimento infantil, aí para quem está mais na parte da educação infantil e também ali até o 5º ano do Fundamental 1. Precisa saber o que eu tenho que esperar do meu aluno, porque às vezes eu cobro uma coisa que ele não está pronto para me dar, uma resposta que ele não está pronto para me dar, ele não tem maturidade, ele ainda não se desenvolveu para aquilo. Então, o professor, ele precisa estar antenado a tudo isso. Primeiro, ao marco do desenvolvimento infantil. O que essa criança tem de condição? O que ela deveria estar fazendo? O que é esperado para dentro da idade dela? Os marcos de desenvolvimento são isso. Então, ele mostra de uma forma geral o que é esperado para cada idade. Então, se algo está destoando para mais ou para menos, eu já tenho que ligar o meu olhar de alerta. Porque eu sou o profissional que estou ali todos os dias com essa criança, que eu sei as respostas que ele está me dando. E depois está amparado pelo documento, pela BNCC, que é onde vai mostrar o que cada turma precisa ter desenvolvido dentro daquele ano escolar. E a partir disso, daí eu preparei também, assim, algumas dicas, né, para esses professores aí que estiverem aí me escutando, pessoal da área da educação, de como que a gente pode fazer isso. Então, o primeiro passo é a gente acolher realmente essa criança de uma forma que a gente esteja abertos para ouvir, para enxergar mesmo essa criança, e depois a gente fazer uma avaliação diagnóstica, e que é muito importante. O que seria essa avaliação diagnóstica? Então, seria uma avaliaçãozinha mesmo, mas que você vai fazer para ver o que de conhecimento que o seu aluno tem.
Só que eu só posso fazer essa avaliação diagnóstica se eu sei o que é esperado para aquela turma. Então, eu tenho que saber o que eu vou avaliar. Eu vou avaliar a leitura, eu vou avaliar a escrita, eu vou avaliar as habilidades matemáticas dele, ele já sabe fazer adição, ele sabe montar o algoritmo, mas eu preciso saber de tudo isso. Porque se eu não souber, como que eu vou montar uma avaliação diagnóstica que realmente vai me dar os resultados que eu preciso? Então, o primeiro passo é a gente entender BNCC, entender os marcos do desenvolvimento infantil, acolher o nosso aluno, depois a gente parte para essa avaliação diagnóstica, para verificar o que o aluno sabe e o que ele tem dificuldade também. É muito importante que a gente veja esses dois lados da balança. O que meu aluno não sabe, mas também o que ele sabe, porque às vezes a gente só valoriza, só fica assim, meu aluno não sabe isso, ele não sabe, ele não sabe, ele não sabe, ele não sabe. Mas e o que ele sabe? A gente também precisa elevar essa autoestima, né? E esquecer essa baixa estima, porque às vezes a gente fica só focando ali no problema. E não, vamos procurar então de uma outra forma, como que eu posso fazer para chegar naquilo de acordo com aquilo que ele tem de bom, aquilo que ele conhece, aquilo que ele sabe fazer. E depois que eu faço essa avaliação diagnóstica, eu preciso me organizar para ter esses dados, seja por planilha ou seja por anotações, porque de nada adianta eu fazer uma avaliação, não ter anotado, e depois, o que eu faço com tudo isso? Se perdeu, foi tempo perdido. Então, eu preciso ter ali uma planilha que me mostre realmente, ali que eu consiga visualizar o que eu preciso fazer. E a partir disso, a gente vai formular um plano de ação para a gente entrar com esse nosso aluno nas suas dificuldades. As escolas aí, né, os professores, conversando com a coordenação escolar, se tem psicopedagogo, conversa com o psicopedagogo. Se a escola vê que é, assim, algo com uma dificuldade muito grande, pede para a família encaminhar para um psicopedagogo, para fazer uma avaliação, tá? Então, só voltando lá na primeira parte, que é a questão da dificuldade de aprendizagem e a questão do transtorno. Quando a gente fala de dificuldade, é algo que pode ser superado. Então, ela pode ser causada, talvez, por uma metodologia, aquele professor tem uma metodologia que talvez não está alcançando o seu aluno. Pode ser também por fatores emocionais, pode ser por fatores sociais, porque pensa só, pensando assim na classe mais baixa, né? Muitas crianças vão para a escola e é ali que elas têm a alimentação. Infelizmente, essa é a realidade que nós temos. E aí, como que eu vou aprender se eu não estou bem alimentado? Se alguma coisa ali em mim não está bem? Como que eu vou aprender se eu não tenho uma rotina de sono? Se eu durmo muito tarde e acordo muito cedo? Eu vou conseguir me concentrar para tudo isso? E aí, acaba gerando, né, as dificuldades, pode acabar gerando dificuldade de aprendizagem. Mas a diferença crucial, dificuldade de aprendizagem, ela é superada, é momentânea, então ela passa. Então, muitas vezes a criança tem a dificuldade de aprendizagem, se ela for para um reforço, ela vai superar essa dificuldade, porque bateu ali no ponto, superou, foi adiante. Já o transtorno é uma disfunção neurológica, então é algo que não vai ser superado, e nós trabalhamos como? Para amenizar isso, sabe? Para dar estratégias, para dar formas para que a criança, o sujeito, consiga desenvolver. E aí, nós entramos, né, na questão da neurociência também, que vai falar ali de novas conexões sinápticas, para a gente poder estar fazendo aí a plasticidade, né, cerebral, que daí a criança vai fazendo por outros caminhos, mas precisa de uma intervenção que realmente faça sentido, de uma intervenção que o profissional saiba o que ele está fazendo. Porque, às vezes, nós, enquanto profissionais, nós também ficamos perdidos. A gente se encontra, a gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo, né? Mas aí nós vamos buscar conhecimento para que a gente realmente possa ajudar o nosso aluno aí, nossa criança, nosso filho, dentro desse processo todo, que é um processo, né, bem amplo, bem complexo, que engloba muita coisa. Eu acho que foi legal você trazer, né, essa vivência mesmo, né, de sala de aula, porque o que a gente pensa normalmente, né? Vai voltar para a aula ali, né? Vai ter que usar máscara, álcool em gel. Essa é a adaptação que vem na nossa mente, né? Mas, na verdade, não, né? Você trazendo esses detalhes, não é só isso que a gente precisa se preocupar. Tem algumas coisas além que a gente precisa estar observando, que vão impactar na mesma proporção, ou mais ainda, do que, de repente, a pessoa, né, a criança ali que a gente está falando, ter que usar máscara, né? Então, são detalhezinhos ali que vão fazer toda a diferença no aprendizado dela, né? Ver a gente que está ali dentro desse processo, a gente consegue, né, entender bastante isso. E também o professor também
precisa de um olhar também bem amoroso nessa volta às aulas, porque ele ficou fora da sala de aula. Pensa, você estava numa rotina que você estava acostumado ali com seus 20, 30 alunos, e aí, de repente, você ficou só dando aula em casa, e agora, como que vai ser esse retorno para o professor também? Então, todas as pontinhas, elas precisam ser olhadas com muito carinho, tratadas com muito carinho. Então, a família também precisa ter esse olhar também acolhedor com o professor, que ficou fora de aula. Ah, mas o professor está preparado, ele estudou para isso, sim, nós estudamos para estar dentro da sala de aula, mas o cenário mudou muito. Mudou muito do que a gente tinha, que a gente estava com a criança todo dia, aí, de repente, só aula remota e agora aula presencial também. Então, também é um processo que a gente tem que fazer de acolhimento, do professor se adaptar também dessa forma. E aí entra na questão também da equipe pedagógica, da coordenação, de fazer esse acolhimento, as formações, para estar preparando mesmo os professores, ouvir esses professores, as suas angústias, o que eles trazem de angústias, o que deu certo, o que não deu certo. Porque muitas vezes a gente pensa numa estratégia, mas eu penso aqui com o meu olhar, eu estou com o meu olhar naquela estratégia. Mas você, Leandro, você, Vitor, e assim como todas as outras pessoas, olhando de um outro ângulo, você tem uma outra visão. Isso não deu certo para mim, mas pode ter dado certo para você. Mas eu vi uma coisa que talvez, se você fizer, dê certo. Então, estar mais aberto, sabe? Nós precisamos estar mais abertos e começar a olhar o erro também como, não que é algo ruim, mas que o erro é algo construtivo, olhar para esse lado positivo. Bom, se eu errei, o que eu errei? Eu vou aprender com o meu erro para não errar de novo ou tentar fazer da melhor forma possível. E assim com as crianças também. As crianças estão errando? Tá, mas vamos pensar. O que está fazendo com que essa criança erre? Por que ela está errando? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer para estar ajudando essa criança? Eu não consigo, eu já tentei de todas as estratégias possíveis, eu já fiz avaliação diagnóstica, eu já busquei estratégias diferenciadas. Então, o que eu vou fazer? Procurar profissionais que me ajudem enquanto professor para ajudar o meu aluno, que no final das contas a gente quer isso, quer ajudar a criança a se desenvolver nesse processo. Busquem a coordenação pedagógica, busquem conversar com outros profissionais também. Os professores precisam se dar a mão, se ajudar. A pandemia também foi boa, ela teve os seus lados ruins, teve seus impactos negativos, porém também teve os pontos positivos. Muitos professores precisaram buscar ajuda, ajudar o outro, porque uma hora ou outra ia precisar de ajuda, e poxa, como que eu quero receber ajuda se eu não ajudo o outro? Ah, mas então eu vou começar a ser diferente, vou passar a minha informação que eu tenho. Olha, eu aprendi uma coisa nova, colega. Olha, isso aqui deu certo, tenta aí. Nossa, colega, aprendi isso aqui. E aí vai se juntando e vai fortalecendo esse ramo profissional, esse ramo dos professores, que em muitos aspectos ainda, querendo ou não, ainda é uma desunião, sabe? Assim, tem uma desunião ainda muito grande nesse campo dos professores, mas que já foi, assim, mais estabelecido, chegado mais um vínculo aí durante essa pandemia, por conta que a gente precisou de muita ajuda, porque ninguém sabe tudo, né? Até porque se soubesse, a gente não estava sempre buscando conhecimento. Então, a gente tem o conhecimento, a gente busca, e a gente também precisa aprender a aprender com o outro. E eu aprendo com meu aluno, eu aprendo com vocês, então tudo vai me trazer um aprendizado. Basta que eu esteja aberta a receber esse aprendizado. Gente, que aula, sério. Tá sensacional. Você trouxe aí uns pontos e realmente, né, uma visão e um olhar muito de quem está na linha de frente, porque igual você, o Leandro falou, por exemplo, para quem não é de dentro de uma escola, como nós, a gente realmente tem a visão e a preocupação. Será que meu filho vai aguentar ficar o período todo com máscara? Será que ele vai lembrar que ele não pode dar aquele abraço no amiguinho? Será que o álcool vai ser suficiente? Como que vai ser? Enfim, porque isso é realmente aquele meio que a gente vive. Né? Eu acho que foi bem significativo nesse sentido de ter um olhar, de ter que voltar em alguns momentos e fazer, né, essa retrospectiva com o aluno, mas eu acho que o melhor do todo aí também que você falou foi trazer essa diferença social,
né? Porque, por exemplo, a gente tem... eu sou de São Paulo, capital, então vamos pensar numa pessoa que é leiga, para ela o Brasil inteiro é aquilo, e não é. Sim. Né? Existem pessoas, igual você trouxe muito a questão da escola pública. Gente, quando eu estudei em escola pública, era 50 pessoas dentro de uma sala. Sim. Você não consegue dar atenção para todos. Né? E ter essa diferença entre... a gente teve que separar para a pandemia, agora vai voltar, então realmente o passado ele não existe, é um novo, né? É uma nova era agora. E, cara, olha, Leandro, você é top, sensacional, não posso perder nunca na vida. Que só gente top, cara. E nós daí na escola vamos fazendo esse resgate também, né? Trazendo de volta essa criança para essa vivência social, para essa questão do emocional. Hoje em dia as escolas elas já estão bem voltadas para isso. A educação emocional já está fazendo parte da escola, dentro da escola, para ensinar essas crianças a lidarem com as suas emoções, com as situações que vêm acontecendo, que são inúmeras, né? Não só relacionadas à pandemia, mas de toda uma forma. E a questão também do uso do álcool gel, dos protocolos aí da saúde, né, em relação ao retorno da volta às aulas, é uma coisa que os professores já estão... A expectativa da volta às aulas já é algo que vem, né, muito tempo, porque a gente pensava que era uma coisa de 1 mês, depois 2 meses, aí 5 meses, aí 1 ano, aí 1 ano e meio, bum, estamos em 2 anos, né, que a escola estava, assim, sem os seus alunos, digamos, sem a vida, né, que é ali os alunos. E aí eles já vêm se preparando para isso, então é feito também um trabalho, né, acredito, né, espero também que na maioria das escolas seja feito esse trabalho de como o aluno deve se portar, porque nós vamos ter que trabalhar com eles, mas a escola sozinha ela não faz. Precisa da família estar orientando essa criança, olha, o uso da máscara correto, cobre o nariz, cobre a boca, só tira na hora de comer, na hora de tomar água. Eu sei que você está com saudade do seu amigo, eu sei que você quer rever, mas esse ainda não é o momento para a gente ficar abraçando, para a gente ficar próximo. Então, obedeça, se mantenha à distância, obedeça a essas normas, porque é uma nova realidade. A escola era o momento que a gente tinha de encontrar nosso amigo, de abraçar, de ficar ali pertinho, de ficar junto, de brincar junto. As brincadeiras, principalmente na educação física, né, as atividades da educação física, geralmente são de contato. Então, tudo teve que ser adaptado, procurar, assim, desenvolver novas estratégias para que não tenha esse contato físico, para que o material não seja compartilhado. Então, esse aluno ali precisa ter ali o seu material, a gente precisa ensinar ele o cuidado com o seu material, que não dá para ficar emprestando, que precisa levar a sua garrafinha d'água, que precisa da sua máscara, as trocas de máscara também, que são importantes, porque às vezes vai com a máscara, a gente entende, né, nós entendemos que a gente for olhar de uma forma muito geral, uma forma geral, é muito desigual, porque às vezes o aluno só tem aquela máscara. E aí, o que a gente pode fazer em relação a isso? Então, a gente tem que estar buscando, rebolando, o professor tem que ficar rebolando ali nesse campo, ali, buscando estratégias, sempre para tentar ir ajudando seus alunos. E a gente dá o sangue pelos nossos alunos, porque, pelo menos para mim, os alunos são como filhos mesmo, então eu trato eles, eu olho para eles como se fosse a minha filha, com muito amor, com muito carinho, e trato da forma como eu gostaria que os outros profissionais também lidassem, né, com a minha filha, tratassem a minha filha com todo esse cuidado. E a gente é professor, a gente é um pouco de pai e mãe também, que a gente está ali vivendo, a gente pega amor neles, não tem como. A gente leva eles para a vida e vamos lá, vamos pegar na mão, vamos ver como é pegar na mão no modo fictício, quer dizer, vão comigo, vou te encaminhar, vou te mostrar o caminho que você tem que ir, você faz assim, né? A gente vai buscando desenvolver também, não só em questão de conhecimento científico, né? Porque a gente vê o papel da escola, muitas vezes é só para passar o conhecimento científico, mas é além disso. A gente ensina para a vida, a gente está formando humanos, então a escola precisa ser um ambiente humanizado, com pessoas humanizadas, que enxerguem aquele ser humano como uma pessoa que tem dias bons, tem dias ruins, tem dificuldades, não está num dia muito legal e que precisa de ajuda. Assim, ele tem esse amor pelo próximo mesmo, não tem como
como fazer diferente, né? Porque senão fica algo robotizado. E aí eu acho que perde a essência da educação, do educar. E foi legal também a fala que você trouxe, da questão, né, de na volta ali e tudo mais. De repente, por uma dificuldade ali, né, uma outra criança ser chamada de burra ou algo assim, né? Sendo que cada um tem um nível, enfim, a gente tem diversos fatores, como você mesmo trouxe, que a gente precisa avaliar, né? Na minha opinião, eu acredito que ninguém é burro, né? Mas vai depender muito, alguns têm dificuldade, outros são melhor aqui, outros ali e tudo mais, mas eu não acredito que as pessoas sejam burros, como, né, a expressão que a gente usa popularmente, né? E a gente precisa também trabalhar isso com os nossos alunos, né? Porque o contexto que ele vem, o contexto da casa que ele vem, às vezes é um ambiente que é falado isso, então a gente precisa também trabalhar essa questão, porque eu vou reproduzir aquilo que eu estou aprendendo nos diversos ambientes sociais que eu estou. E a gente precisa entender uma coisa, é uma frase que eu gosto bastante, sabe? Que todo mundo tem capacidade de aprender, mesmo que de forma e de tempo diferente. Então, o potencial de cada ser humano é imprescindível. Eu não posso dizer qual é o seu potencial. Eu não posso dizer qual é o seu potencial. Eu não posso, porque eu preciso saber aquilo que eu sou capaz. Muitas vezes nós não sabemos, né? Às vezes a gente fica por conta de toda uma questão, né? Que é imposta socialmente, historicamente, a gente vai acabando desacreditando de nós mesmos. Mas todo mundo tem capacidade. É só você buscar, você ter força de vontade, você querer, você ir atrás. Porque todo mundo pode aprender. Mesmo que isso aqui, porque às vezes nós também temos que ter, assim, comparar o nosso aluno com ele mesmo. Bom, meu aluno tem dificuldade, ele não pode ser comparado com a criança ali que não tem uma dificuldade. Ele tem que ser comparado com ele mesmo. Quais são as dificuldades dele? E eu também não posso olhar só para a dificuldade, porque se eu olho só para a dificuldade desse aluno, eu estou reforçando a dificuldade. E eu não quero fazer isso. Eu quero ver o que ele tem de bom, vou potencializar aquilo que ele tem de bom, e com base no que ele tem de bom, eu vou tentar puxar e melhorar essa dificuldade dele, porque ele não tenha tanta dificuldade. Então, eu acho que, assim, se a gente conseguir fazer, sabe, um trabalho dessa forma, ter esse olhar diferenciado para o nosso aluno, porque cada um é único, não adianta. Eu aprendo de um jeito, uns aprendem melhor vendo, outros ouvindo, outros escrevendo, e vice-versa, e de outras formas, né, também. E a gente precisa entender isso, né, que a aprendizagem, a aprendizagem é todo momento, eu estou aqui, eu estou aprendendo, eu estou na escola, eu estou aprendendo, então a aprendizagem não é algo específico do ambiente escolar, é algo, né, de todos os ambientes, faz presente em todos os lugares. E aí a gente vai buscando novas estratégias, professores, professoras, psicopedagogos também, que os consultórios aí, as clínicas, com certeza vão estar, assim, bem cheias, sabe, para esse ano. Até é interessante as escolas, né, que conseguirem ter o psicopedagogo dentro do ambiente escolar ali, para estar fazendo esse trabalho, para atuar ali com os pais, professores, alunos e todo mundo junto. Acredito que vai ser um trabalho bem efetivo, que vai trazer só benefícios, e não é benefício só para o aluno, é benefícios, assim, para todos, porque eu acho que muda a concepção, a forma de olhar, a forma como você está percebendo tudo esse processo de educação, acho que muda, não tem como, sabe? Eu acho que o pai começa a ver de outra forma. E essa tua fala também da comparação é interessante até pra gente, né? Porque a gente tende muito a se comparar com o outro, né? Exato. E até em casa, às vezes, escuta, né? Ah, teu irmão fez isso, você não fez. Sim. Você é burro por isso, que teu irmão é bom nisso daqui, você não. E é comum, né? Mais do que a gente imagina, assim, né? E aí imagina você cresceu ouvindo aquilo ali, né? Ela vai ouvindo e ela vai interiorizando, e ela vai acreditando naquilo, porque se eu tô falando para ela que ela não consegue, que ela só não consegue, que ela não consegue, eu não mostro que ela consegue, ela vai ficar com isso. Então, antes mesmo dela ter a oportunidade de ter um aprendizado, quando você vai mostrar um conteúdo novo, eu não consigo. Mas ela nem tentou. Por quê? Porque já tá assim, aquilo ali já tá enraizado nela de que ela não consegue. E não é bem assim as coisas. Então, a gente tem que também mostrar para os nossas crianças, nossos alunos, que eles são diferentes, as pessoas são diferentes fisicamente,
também na forma de pensar, na forma de agir. Então, eu gosto de uma coisa, o outro gosta de outra. Eu vou aprender de um jeito, eu demoro um pouquinho mais de tempo para ler, para entender um determinado assunto. Ah, eu preciso ler 3 vezes. Ah, não, eu li uma vez, para mim já tá bom. Entendeu? Então, mas eu preciso entender isso. Eu preciso, enquanto professor profissional, fornecer estratégias para os meus alunos, para que eles consigam chegar. O caminho, né, o local que nós queremos chegar é o mesmo, mas a gente tem possibilidades de caminhos diferentes. E eu sempre uso essa fala, assim, para matemática com os meus alunos. Eu falo, gente, a matemática é, sim, uma ciência exata. Fugindo só um pouquinho ali, matemática é uma ciência exata, mas os caminhos para você chegar no resultado pode ser diferente. Então, a criança pode fazer uma conta por decomposição, pode fazer uma conta por aproximação, pode fazer com cálculo mental, pode usar o dedo, pode usar o palitinho. É a estratégia que ela desenvolveu para aquilo. E eu preciso olhar isso como uma coisa boa. E aí eu vou moldando essas estratégias, oferecendo novas estratégias. Então, a gente tem o caminho lá, a gente tem onde a gente quer chegar, o nosso objetivo. Mas não deu certo por aqui, eu tento por aqui, eu vou por outro, até que eu consiga chegar e vou desenvolvendo as minhas estratégias e também vou aprendendo muito com isso. Gente, eu queria só falar um comentário aqui que nem parece, mas a gente está conversando aqui há 50 minutos já. Não parece, né? Vai passa, né? Gosta É. de prosear. Mas é por isso que a gente não consegue ter o tempo ali de 1 hora certinho de live, sabe? Porque o assunto rende, é muito bom, e a hora que a gente vê, tá ali, ó, 1h05. É, vai passando, né? Mas eu acho bem bacana, e principalmente quando você traz as formas de aprendizagem, né? Porque é realmente isso. Às vezes é imposto numa uma determinada metodologia, que, cara, aquilo para mim ela não funciona. Igual você pode me passar a teoria linda, maravilhosa. Eu vou falar, tá bom, eu entendi, eu sei, vai dar certo, vou fazer. A hora que eu bater a primeira vírgula ali, eu vou falar, então, me tira uma dúvida aqui, porque eu aprendo fazendo. Se eu não fizer, exato, não vai, sabe? E aí vem também, assim, a importância, né, da gente permitir com que as crianças vivenciem, que a gente traga, assim, para o contexto da criança mesmo, para aquilo que é a realidade daquela turma. Por isso que eu preciso conhecer a minha turma, aquilo que ele traz de realidade, para eu conseguir encontrar uma forma de atingir todos, de alcançar esses meus alunos. E aí a gente vai buscando essas estratégias, porque tem que fazer sentido. Como eu já havia falado, se não fizer sentido a aprendizagem, eu vou estar ali olhando, tá, entendeu? Igual você falou, entendi. Tá, mas e aí? Por isso que eu preciso passar o conteúdo de várias formas. Falando, mostrando, escrevendo no quadro, trazendo um vídeo complementar, ou fazendo uma experiência, uma brincadeira, permitindo que a criança experimente, que ela realmente vivencie aquilo. Porque daí vai fazer sentido, de alguma forma vai fazer sentido para ela. E aí isso vai gerar uma aprendizagem. Então, eu estou atingindo o meu aluno que ele aprende escutando, eu estou atingindo o meu aluno que ele aprende quando eu estou escrevendo, aquele que precisa que eu dê um exemplo. Então, é muito interessante quando a gente traz os exemplos, que a gente coloca dentro da realidade. Eu usava muito a questão dos jogos com os meus alunos, principalmente do 5º ano. Então, eu falava, imagina, que isso aqui é uma fase do jogo tal. Aí você tem um submundo ali, uma outra fase, o negócio você precisa passar por essa e assim. E aí fala, agora eu entendi, prof. Ah, então é assim. E se torna simples, se torna claro, porque ele consegue entender que está dentro da realidade do que ele está vivenciando ali. Também trabalhar muito, assim, principalmente ali com o Fundamental 1, com o uso de materiais concretos, que são materiais que a criança pode pegar, porque ela está ali numa fase de desenvolvimento que ela ainda precisa desse auxílio do concreto. Na matemática, uso de material dourado, o ábaco, palitinhos para contagem, então, infinidades de material. Quando a gente coloca na internet, que você busca, você encontra, assim, uma gama de coisas. E aí você olha, isso aqui serve para mim.
mas talvez eu precise adaptar um pouco, ou então eu vou pegar esse outro recurso, vou fazer de uma forma diferente, vai atingir aquele meu aluno, eu vou conseguir alcançar aquele meu aluno. E professor é isso, tá o tempo todo, fazer uma atividade, falo, essa aqui vai ser legal, essa aqui vai ser para o meu aluno, mas o primordial é que ele precisa saber o que ele está fazendo e o que ele quer desenvolver com isso. Porque se eu souber o que eu vim ali para fazer, o que eu estou querendo desenvolver, o objetivo do meu trabalho, eu vou conseguir chegar, eu vou conseguir alcançar aquilo que eu estava buscando. E às vezes a gente está perdido, fala assim, vou fazer isso aqui, vou fazer essa atividade aqui. Olhei lá a atividade, mas nem está dentro do que a sua turma está preparada para fazer, ou então está muito abaixo do que a sua turma precisa. Então, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso também. Por isso, a importância de a gente conhecer os marcos do desenvolvimento infantil, estar a par da BNCC, também do projeto político-pedagógico que as escolas têm, que é um documento que fala ali, contempla tudo ali, o que a escola vai ter, as metodologias, entender qual é a metodologia, né, que a metodologia é um conjunto de ferramentas, né, nós temos ali o método, a metodologia que nós vamos utilizar, aquele conjunto de ferramentas para poder estar auxiliando. Então, eu preciso entender dessas coisas. Não, mas eu só preciso saber que eu vou ali dar a minha aula e pronto. E a aula que eu usei ano passado, não dá para eu usar esse ano. A mesma forma como eu dei a aula do ano passado, que eu preparei para os meus alunos a mesma atividade, talvez eu não consigo usar esse ano. São outros alunos, é outra realidade, é outra forma como eles estão chegando. Então, o professor tem que estar antenado com tudo isso, está sempre buscando conhecimento. Então, é uma área que eu acredito que a gente não tem como parar, sabe? Eu fiz a minha faculdade, ali eu parei. A gente precisa buscar conhecimento. Não só conhecimento, eu falo de pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado. Lógico que tudo isso é muito importante. Porém, eu vou pegar um livro, eu vou ler esse livro trouxe uma contribuição. Tem muitos cursos online, gratuitos, que a gente pode estar acessando hoje em dia. O MEC tem uma plataforma que ele tem vários cursos gratuitos para os professores estarem acessando. Então, o conhecimento está aí. Basta com que a gente tenha essa iniciativa, tome essa iniciativa para ir buscar esse conhecimento, porque também não vai chegar aqui, abrir minha cabeça e, o conhecimento está lá, agora aprendi. Não tem como. A gente precisa buscar, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, fica também essa dica de procurar sempre estar se atualizando, porque com o avanço tecnológico, cada vez mais, né, a gente vem com atualizações constantes em todos os ambientes, então, precisa se atualizar, o professor precisa estar antenado, precisa estar atualizado, buscando. A gente tem amor nessa área da educação, a gente precisa aí sempre estar buscando esse conhecimento. Gente, olha, eu não esperava que fosse ser tão bom nesse nível. Começar já não, né? Eu te falei, espero que tenha conseguido me fazer clara, né? Eu espero que eu tenha conseguido, assim, mas que eu tenha conseguido, assim, falar de uma forma que tenha deixado de uma forma mais simples essa realidade, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa buscar, né? Mas tem segredo, a gente vai ter que buscar, vai ter que enfrentar esse novo desafio, não tem outra forma, a gente vai ter que bater no peito, matar no peito, falar, vamos nessa. Eu estou numa sala que, por exemplo, né, os professores, vou pegar uma sala que tem ali seus 25 alunos, eu tenho alunos que têm transtornos de aprendizagem, eu tenho alunos que estão com defasagem escolar, então eu preciso buscar uma metodologia que eu consiga ali alcançar todos esses alunos de uma vez só. Então, a partir de uma atividade que você programa, a gente tem que ter em mente que ela pode ser explorada em vários campos. Que eu não preciso dar... essa atividade, por exemplo, tem o objetivo de um pareamento de cor. Você classificar ali as cores. Dá um exemplo mais simples, né? Tem ali de você colocar a cor amarelo com amarelo, vermelho com vermelho, diferentes formas. Então, eu só quero que a criança faça isso? Não, mas o meu aluno ali, ele ainda não sabe nomear a cor. Então, eu já trabalho a nomeação de cor junto. Por que não? Eu trabalho com contagem, eu trabalho com formas geométricas. Então, eu vou ampliando. Tem o objetivo central que aquela atividade ela tem o propósito de desenvolver, mas por que não eu ampliar esses objetivos para ir conseguindo atingir esses meus alunos que também precisam desse conhecimento, dessa coisa que eles ainda não desenvolveram, dessa habilidade que eles ainda não desenvolveram.
Então, eu acredito que dessa forma o trabalho vai ser bem mais fácil da gente olhar, sabe? Vai ser mais leve. E a gente tem que ter em mente que nós não estamos sozinhos, né? Porque professor nós temos em todos os lugares, em todo, né? E a gente precisa se ajudar. A gente precisa compartilhar. O conhecimento que não é compartilhado é conhecimento morto, né? Então, a gente precisa compartilhar. Eu tenho conhecimento, por que não compartilhar? Isso é verdade. Exato. E uma das... Não, pode falar, Vitor, depois eu... Desculpa, toda vez, né? Trazendo aí linkando, né, com o que você acabou de falar, e um exemplo claro de toda essa visão de realmente você se adaptar, você não precisar seguir o que está ali no planejamento, e esse exemplo me veio agora com você falando, tá? O filme do Kung Fu Panda, né? Onde o Panda ele entra na academia, né? Isso. E aí o mestre não consegue ensinar ele no primeiro momento a questão das artes marciais e tudo. Sim. E na hora que ele tá com fome, ele escala um armário inteiro para poder pegar a comida. E aí o mestre entende isso, né? Fala, nossa, com ele eu tenho que trabalhar de uma outra forma. E aí ele muda toda a tática. É esse olhar que nós temos que ter, é bem esse olhar mesmo ali do mestre do Kung Fu Panda. E meu aluno não consegue fazer de um jeito, mas ele consegue de outro. Então, se for chegar lá no mesmo caminho, lá no meu objetivo final, por que eu não posso permitir que seja por um caminho diferente? Eu tenho que ter um processo, né, de ensino tem que ser mais flexível. E não a gente querer encaixar todo aluno ali naquele quadradinho, naquela forma de pensar. Todo mundo tem que fazer dessa forma. Não, gente, vamos ouvir nosso aluno, vamos ver, porque a gente aprende muito com eles. Então, ter essa escuta, né, e observar, assim mesmo como você falou. Na verdade, eu queria trazer um assunto que eu acho que muitos dos profissionais que estão nos acompanhando talvez estejam ansiosos por isso, assim. E é uma das coisas que eu recebo também, né, que é a questão das crianças em casa. E aí a gente está no home office, a gente está numa pandemia, e aí a gente está ali, de repente, numa reunião, vem uma criança. Enfim, né, inevitável, né? Mas eu queria que você desse dicas, assim, né, o que a gente pode fazer com as crianças para mantê-las mais entretidas e também, em meio a isso, a gente desenvolve a criança junto. Sim. Foi bem difícil para os pais se organizarem, porque trazer a escola para dentro da casa é bem complicado. Acredito que não é possível da mesma forma como é na escola. O primeiro de tudo que a gente vê hoje em dia que está demais é a questão do uso excessivo do celular. Não estou culpabilizando pais, mães, não estou culpabilizando ninguém por isso, porque a gente entende que a gente tem uma rotina, principalmente, nós precisamos ficar ali trabalhando, a gente precisava encontrar estratégias para que a nossa criança ficasse ali naquele momento, sabe? Então, o que a gente também tem que priorizar é a questão de qualidade e não quantidade. É um outro ponto que é bem interessante. Então, você organizar um quadro de rotina. Primeiro de tudo, você ter um quadro de rotina com essa criança, mostrar para ela. A criança, ela precisa ver aquilo que vai acontecer, ela precisa saber o que vai acontecer com ela. A rotina é algo que a gente tem dentro da escola. Então, monta uma rotina dentro da casa. Coloca lá, olha, nesse horário nós vamos acordar, nós vamos fazer isso, vai mostrando por forma de figuras, por forma de escrita para as crianças que já estão aí alfabetizadas, né? Pode ser também aí com escrita. Para as crianças menores, com figuras. Pega figuras da internet com a criança dormindo e aí coloca lá e mostra para a criança que aquilo ali, que é o horário que ela tem que dormir. E aí procurar um momento em que você esteja com a criança, mas para a criança. Porque muitas vezes acontece que a gente vai brincar com a nossa criança, mas nós estamos com o celular ali na mão, resolvendo uma coisa. Então, um momento de qualidade é muito mais importante do que uma quantidade. Eu posso passar 5 momentos com a minha criança, mas eu estou aqui no celular. Se eu passar um com ela, que eu estou ali para ela, dedicada, escutando o que ela tem para me dizer, o que ela tem para me falar, brincando realmente, dando atenção, vai valer muito mais do que os 5. Porque o que realmente as crianças precisam é dessa atenção. E ir bolando estratégias, talvez fazendo acordos com a criança, olha, agora a mamãe, o papai precisa trabalhar, então agora a gente tem as opções,
Você pode escolher, dar essa autonomia para a criança, escolha entre 3 opções. Você pode ler um livro, você pode desenhar, você pode brincar de massinha. Depois, quando a mamãe terminar, o papai terminar, aí nós vamos ter um momento só nosso. Aí nós vamos dar uma volta ali na rua, andar de bicicleta, nós vamos assistir um filme juntos, nós vamos fazer alguma coisa que seja da vivência da família. Proporcionar atividades diferenciadas dentro de casa. Faz uma noite do pijama dentro da casa, uma noite do cinema. Por que não? Por que não montar uma cabana, ou um dia que a criança escolha uma atividade? O que você quer fazer hoje? O que você gostaria de fazer hoje? Também ouvir, dar esse espaço para a criança. Se a gente aprender a ouvir as nossas crianças, a gente vai conseguir muito mais, sabe? Chegar muito mais, ter um vínculo afetivo muito mais próximos dela. Então, a dica é, primeiro de tudo, organize uma rotina. Deixa a criança, porque assim, agora eu vou trabalhar, mas eu não avisei para minha criança que eu ia estar trabalhando agora. Então, ela pode querer uma coisa, ela entra, ela faz isso, e aí entra, às vezes, os momentos de birra, os momentos de choro, porque a criança, ela quer atenção, mas naquele momento eu não posso dar atenção. Aí eu fico nervosa, aí minha criança fica mais nervosa. Aí eu não me acalmo, minha criança não se acalma. E aí vira todo aquele tormento. E também as pessoas precisam compreender que quando nós estamos no home office, isso é uma coisa que pode acontecer. Minha filha chegar aqui, falar oi pessoal e chamar a mãe, e isso vai acontecer. A gente precisa também aprender a lidar com isso, porque talvez eu não consegui fazer nada para entreter a minha criança, e ela tinha que estar ali comigo naquele momento, e eu também preciso trabalhar. Então, dê essa autonomia para a criança, organize uma rotina, mas permita que a criança faça parte, porque a rotina é para quem? É para ela. Como que eu vou fazer uma rotina? Eu não quero que ninguém faça uma rotina para mim. Eu sei os horários que eu vou ter que fazer as coisas. Então, permita que a criança participe. Faça atividades que envolvam a criança, desde a organização da casa, desde a organização dos itens da criança, organizar a sua cama, colocar a roupa suja no cesto, escovar os dentes, permita que a criança faça um momento sozinho, agora é sua vez, agora a mãe ajuda. Então, isso já assim, mais para os menores, porque eu sei que os maiores já conseguem compreender mais e também não dão tanto trabalho assim, então mais para as crianças pequenininhas ali mesmo. E aí depois a gente vai ter o nosso momento. Olha aqui, ó, agora é um momento, é um acordo, está mostrando, você trabalhou isso com a criança. Fala para ela, ó, daqui a pouquinho, e sempre fica fazendo isso do tempo. Ó, daqui 10 minutos. Ai, mas minha criança não sabe o que é 10 minutos. Mas a gente vai ajudando também ela a criar essa noção de tempo. Ó, daqui a pouquinho, 10 minutos, aí agora a mãe vai ter que trabalhar. Então, aí agora você pode escolher uma dessas 3 coisas para você fazer. Se você terminou de ler o livro, você pode pegar a sua massinha. Se você terminou de ler a massinha, você terminou de brincar com a massinha, você pode pegar os seus Legos, os seus outros brinquedos. E aí a criança, eu tenho certeza que só essa dica da rotina, eu acredito que vai contribuir bastante, e escutar, sabe, a criança e dedicar esse tempo, e ter em mente que qualidade é melhor do que quantidade, sabe, um tempo de qualidade. Opa, tô no mudo, gente. Não tinha visto. Silêncio. Aquele silêncio. Beber uma água, fica muito seca a garganta. Mas eu acredito que... Diga. Você é convidado. Eu acredito que seja isso, assim, para contribuir, assim, com os pais, né, em casa, e ter essa paciência, né, com as crianças, porque é tudo novo para elas também, mudou bastante o cenário delas, aquilo que elas tinham. Então, é um processo que a gente precisa olhar, assim, como eu já falei, com muito carinho, para todo mundo que está envolvido. Não só para um, não só para outro, mas para todos. E eu queria, né, aproveitando esse gancho, sei que a gente já está caminhando para o final, mas aproveitando esse gancho, eu queria, por exemplo, assim, ó, supondo, eu sou um professor, ou eu sou um pai, né, uma mãe ali, e aí eu quero tua ajuda, né? E aí eu queria, né, entender como que você pode ajudar, o que você tem para me oferecer, quais os serviços, pode ficar à vontade para falar. Então, vamos lá. Então, essa pandemia também fez eu olhar com outros olhos também para essa situação da questão de querer ajudar, né? Não só as crianças, mas também os pais, que muitas vezes não sabem como ajudar, os professores, que a gente sai de uma formação, a gente não tem o preparo suficiente para entrar dentro de uma sala de aula e estar atuando. Então, eu tenho o meu Instagram, depois, quem quiser me acompanhar,
eu fico sempre à disposição, se quiser tirar dúvidas. Eu estou fazendo alguns cursos, né? Então, está em andamento, está saindo do forninho esses cursos. Então, são cursos que vão falar sobre o desenvolvimento infantil, sobre a alfabetização e também sobre a matemática, o ensino da matemática. Então, nesses cursos vão ter aí toda uma estratégia desse olhar diferenciado, mas também, né, aqueles que quiserem ter o meu contato, podem me procurar no LinkedIn, pode procurar aí no Instagram, esse aí é meu Instagram. Eu dou lá dicas, né, de recursos, de atividades, do que fazer. Então, eu posto bastante conteúdo sobre o que é determinada coisa, o que é aprendizagem, o que é inclusão, das formas como a gente pode ajudar para desenvolver, né, o trabalho da nossa criança. Então, eu fico assim, né, nesse momento à disposição. Pretendo logo estar fazendo umas mentorias, tá? Estou fazendo aí umas mentorias, essas mentorias, para auxiliar esses profissionais, os pais, quem quiser. Mas quem quiser trocar figurinha comigo, gente, fico à disposição. Me adiciona lá. Estou à disposição de vocês, me sigam, mandem mensagem, então me coloco à disposição para passar um pouquinho desse meu conhecimento, porque a minha intenção realmente é transmitir o conhecimento, é ajudar, porque é tão difícil quando a gente está ali, a gente sai da nossa formação e vai entrar dentro de uma sala de aula e nós não sabemos por onde começar. Fala, meu Deus, peguei uma turma de alfabetização, o que eu faço primeiro? Eu não sei por onde eu começo, o que eu tenho que fazer, E é difícil a gente se encontrar nesse sentido. Então, eu fico à disposição de todos, aqueles que quiserem me conhecer melhor, bater um papo, trocar figurinha, tem ali o meu Instagram, tem aí o meu LinkedIn agora, que estou começando a movimentar ele. Estamos entrando nesse mundo digital aí, porque antigamente eu não tinha nem Instagram, tá? Foi do ano passado para cá, esse boom assim, tecnológico, essa minha vida tecnológica. E aí, futuramente, né, os cursos também que eu estou programando para fazer, já estão assim, em andamento, vou finalizar logo esses projetos aí para estar lançando. E também, futuramente, as mentorias para estar atendendo, assim, no ao vivo mesmo. A pessoa está com uma dúvida, bora marcar um horário, vamos conversar, vamos ver no que eu posso te ajudar. Seria isso. Muito bom. Inclusive, tem o Instagram dela tem bastante dica legal, assim, né, de jogos, enfim, explicando as informações. Vale bastante a pena dar uma olhada. E eu deixei aqui nos comentários para quem quiser, então já está o link, é só clicar e seguir e aproveitar o conteúdo gratuito. Sim. Muito obrigada. Muito bom. Muito bom. E aí, né, para a gente encerrar, eu queria que você trouxesse para a gente uma mensagem final para as pessoas aí que acompanharam a gente por 1h11, né? Agora tá dando. E quem vai assistir ainda, porque fica gravado. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final. Primeiramente, né, a gente queria agradecer pela oportunidade, por passar esse pouquinho do meu conhecimento, que é um pouquinho, gente, é um grãozinho de areia no meio da imensidão, né? Mas que, assim, não desacredite de você. Acredite, né, você que ficou até aqui é porque, de alguma forma, esse conteúdo faz sentido para você, a minha fala fez sentido, a fala dos meninos fez sentido para você, e que você está buscando. Porque a gente parar o nosso tempo, que é tão corrido, e dedicar 1h10 para ficar escutando alguém falar sobre um assunto, é porque eu estou buscando. Isso mostra que eu tenho interesse de aprender. Então, tenha esse interesse, busque e jamais deixe de se acreditar em você. E o que eu estou fazendo, às vezes a gente pensa assim, não vou fazer porque já tem muita gente que faz. Mas ninguém faz como você, porque você é um ser único. Você é um ser único, que você tem as suas especificidades, você tem a sua potencialidade. Então, às vezes, eu falo de uma forma que uma pessoa me entende, e fulano falando de outra forma vai me entender. Então, tem lugar para todo mundo, então, acredite, coloque em prática, sabe? Porque às vezes a gente fica, eu vou deixar para... não é a hora. Mas e se essa hora nunca chega? Se a gente só fica, né, deixando para depois, acaba não chegando. Então, acredite em você, acredite no seu potencial, diga para você mesmo que você é capaz, que você consegue, e busque. Se você não sabe, não tenha medo de dizer. Nós não podemos ter medo de dizer que a gente não sabe uma coisa. Porque não é ruim, não é feio você não saber uma coisa.
Então, você vai fazer o quê? Bom, eu não sei, então eu vou buscar. Eu vou buscar para que eu tenha esse conhecimento, para que eu consiga realizar determinada coisa. E isso em diversas áreas, não só na área da educação, mas isso para a vida. Então, não desacredite de você, você precisa ser o primeiro a acreditar em si mesmo, acreditar em você e que você consegue, porque, como eu já disse, o potencial de cada um é imprescindível, ninguém sabe, e todo mundo tem capacidade para aprender. Então, fica essa mensagem de que todos somos capazes de aprender, de ter esse olhar, né, mais humanizado, olhando aí de uma forma individual, de seres únicos, porque é o que nós somos, né? Senão, imagina todo mundo igual, não ia ser legal, não. É bom ser diferente. É bom ser diferente, a gente vai aprendendo com as diferenças também. Que mensagem incrível, né? Não, eu tô com receio até de dar tchau, estragar. O Não famoso estraga, se melhorar não. estraga, né? Bom, gente, assim, ó, eu só tenho a agradecer tanto ao Victor por topar nesse desafio e a Patrícia por, né? É estranho que a gente se chama de Paty, de ler, mas enfim, por topar esse desafio, né? De estar aqui, a gente sabe que não é fácil ficar 1 hora e pouquinho ali exposto. E a gente pergunta mesmo, a gente fala mesmo. E assim, agradecer quem acompanhou a gente. Na quinta-feira a gente vai ter uma. Quinta não, quarta. Quarta, não sei que eu tô com quinta na cabeça. Mas a quarta-feira a gente tem live no perfil do Victor. E a gente espera vocês lá também. E é isso, gente. Muito obrigada. Uma boa semana. Precisando, chama a gente no LinkedIn, no Instagram, onde vocês preferirem. E um abraço, brigadão e até mais. Tchau, gente.